Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje iremos iniciar mais um estudo. Como comentei no vídeo passado, nós iremos ler a Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito por Dom Marcel Lefebvre. Hoje é dia 20 de novembro, eu não sei aí para vocês, meus caros do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, mas essa madrugada na minha cidade, onde eu estou, choveu. E estamos aqui com um clima, bem ameno. Está nublado e eu creio que no decorrer do dia poderemos ter algumas pancadas de chuva, graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente vê que as coisas começam, as árvores começam a florir, os passarinhos cantam mais bonito. Então, vamos continuar também rezando, pedindo para que Deus nos agracie e amenize a nossa vida, o nosso físico, para aguentar também essas ondas de calor. Vamos iniciar, como sempre, invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente a vossa intercessão diante de Deus. Amém. Então, meus caros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vou projetar aqui na tela, porque eu tenho ele em PDF. Como eu falei para vocês, eu faço parte do canal lá no Telegram, de livros em PDF. E eles disponibilizam muitos livros que na maioria das vezes as pessoas não têm acesso, não terão condições de comprar, ou mesmo que esses livros eles já não estejam mais nas livrarias, não estejam mais à venda. E aí eu consegui achar essa carta lá. Já haviam alguns estudiosos católicos que estão estudando os documentos do Vaticano e os documentos anteriores ao Vaticano dos outros papas. Papa Pio V, Papa Pio IX, Pio X, Pio XI. A gente tem um grupo aqui que eu conheci que eles estão estudando muito esses documentos, porque para a gente conseguir realmente entender a doutrina e o que fizeram, desconstruindo, como eu falei no vídeo passado, eu fiz meio que um resumo, e a gente conversa a respeito disso, o que eles vão falando, né? Eu falei assim, gente, isso daí chama-se, ao invés de construir, o que a maçonaria fez foi desconstruir. Ela desconstruiu tudo que é divino, tudo que é de Deus, tudo criado por Deus, inclusive os seres. Os seres, eles desconstruíram até os seres, todos os seres vivos. Porque hoje, o que acontece? Muitos voltaram a cultuar os animais. Parece que retornamos ao período do Egito antigo, em que eles cultuavam gato, homens com cara de cachorro e assim por diante. E aí eles conseguiram fazer isso. E hoje a gente enxerga que existe uma dedicação maior para salvar a vida de um animal. E isso começou com aqueles pequenos videozinhos, eu não sei se vocês lembram que viralizou demais,
Parece que realmente você percebe que as pessoas, quiçá, não foram contratadas para fazer isso e para que a gente possa fazer aquele vídeo para publicar. Porque tudo, tudo que a gente vê hoje com relação à desconstrução do ser vivo, vocês podem ter certeza que isso daí não é de uma forma natural que a pessoa está fazendo aquilo. E saiu aí viralizando, passou até no Jornal Nacional isso. Um homem que amarrou um cachorro atrás do carro e saiu arrastando. Eu sei que o cachorro virou munha. E nós voltamos tanto o olhar para isso, né? Que maldade. Não digo que não seja realmente uma maldade, porque você não deve fazer isso. Isso está realmente na Bíblia. Se você tem um animal, que você cuide dele, né? Um burro, um cavalo, uma vaca, você tem que cuidar dele mesmo. Mas não é cuidar de colocar para dentro e ficar, né? Igual a gente costuma fazer. Muitos. Inclusive, até começou a sair aí, viralizar na internet, tal de mãe de pet. Mãe de pet, pai de pet. E a gente voltou a olhar para o animal e esquecemos do ser humano. Então, desconstruímos realmente o valor. Isso daí foi desconstruído, o valor do ser humano. Que, como Jesus Cristo nos disse, que a gente vale muito mais do que os pardais. Quando perguntam para ele, porque ele está justamente a partir daquilo, né, que não leveis sandálias, não leveis túnica, que é o quê? Confiar na divina providência. E ele manda os seus apóstolos. Só que aí logo depois vem isso a respeito dele falar do valor que nós temos para Deus. E ele fala que se os pardais, eles têm a comida todos os dias, se os lírios do campo, eles têm todo o seu sustento todos os dias, que é o sol, a terra, a chuva, para florir, quiçá nós, como filhos de Deus, nós valemos muito mais do que os pardais. Então, a gente vale muito mais para Deus do que um animal. E eles desconstruíram tudo isso. E a gente fica mais perplexo a partir, né, e a gente conversando ontem a respeito dessa questão, né, da mudança das igrejas, que as igrejas elas deixaram, entendeu, tipo aquele design arquitetônico parecido com igreja. E aí quando a gente vê os designs hoje, né, a gente tem igrejas em construção, aí quando a gente vai observar, uma vez me falaram, Andréia, observe para você ver que as igrejas, elas, se você olhar, ela tem alguma coisa da maçonaria. É só você observar. Ela tem alguma coisa. A maçonaria, ela consegue colocar aquele símbolo. E como que ela conseguiu colocar aquele símbolo? Hoje a gente tem programas de internet, a gente não sabe quem que fez esses programas criados justamente para construção. Se vocês procurarem aí, entendeu? Vocês vão conseguir achar programas que fazem as construções. Inclusive, uma das profissões que corre o risco realmente de não existir mais é a engenharia civil e a arquitetura, porque o ChatGPT ele já faz projetos, né? Então, assim, a gente vê que determinadas construções, quando a pessoa falou isso para mim, já tem muitos anos, pensa no muitos anos, né? Ela falou assim, observe para você ver que tem alguma coisa da maçonaria nas igrejas, porque ela é, né, no design. E realmente, você vê que as igrejas hoje, elas são construídas realmente, não é um templo realmente católico. Se retirar as imagens, se existe o crucificado, retira o crucificado, você pode fazer um culto protestante ali. Normalmente. E nessa leitura agora da Carta aos Católicos Perplexos, que eu vou ler, eu quero ler pelo menos. Ele não divide em capítulos, mas acaba que ele divide também, sessão 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai
realmente observando como que foi a desconstrução do católico. Como que nós deixamos de ser católico? Por que nós deixamos de ser católico? Por que nós deixamos realmente de obedecer os mandamentos do decálogo? Por que nós realmente nos tornamos católicos desvirtuosos e não virtuosos? E acreditando que é normal. Por que nós relativizamos o jejum, a penitência, a Semana Santa, o Natal, substituindo Nosso Senhor Jesus Cristo por Papai Noel? E eu já terminei, falta, se eu não me engano, acho que 2 sessões para mim terminar de ler. E ontem à noite, eu meditando à noite, eu perco o sono e começo a meditar. Como diz o professor Carlos Nogueira, ele fala que os conselhos dos santos realmente são para a noite, muitas vezes é para meditação. E a gente percebe que muitos santos que tiveram aquelas noites escuras, eles não dormiam. Eles passavam a noite inteira em oração e realmente meditando, porque eles ficavam preocupados com alguma coisa. E eu já estou alguns dias passando por isso, porque eu peço realmente para a Virgem Maria para que ela nos ilumine e que a gente não perca essa fé, porque a intenção total do que está acontecendo dentro da igreja, que vem com esse nome aí de igreja conciliar, não é católica, é conciliar. E essa igreja sinodal é realmente, essa igreja sinodal é para acabar com a fé, é para acabar. Os que realmente têm fé é para destruir, é para acabar com a fé mesmo. E eu creio que muitos, por não conhecer a verdade, porque como diz nosso Deus, a Josué, meu povo se perde por falta de conhecimento. Por quê? A gente absorveu o mundo, a gente vive para o trabalho. A gente acorda trabalhando e dorme trabalhando. E aí eu me deparei com muitos que falaram assim para mim: André, eu não tenho tempo de ler. Aí eu falo, gente, você já leu isso? Aí eu não tenho tempo. Você conversa com outra pessoa que você vê que ela está interessada. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas aí, meus caros, o que acontece? Entre esse períodozinho de descanso que as pessoas muitas vezes têm, ela tem, né? Ela tem lá, não é possível que no decorrer do seu trabalho de 8 horas diárias, que começa, vamos colocar, das 8 horas da manhã e ela trabalha até as 18 horas. A gente sabe que principalmente as mulheres, eu digo por mim própria, que às vezes precisa limpar uma casa, lavar uma roupa, tem que trabalhar fora, tem que fazer a comida. Mas tem um tempinho sim. Só que esse tempinho, eles conseguiram preencher com vídeos do TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com aqueles vídeos de piadinhas, porque colocou na mente da pessoa que ela tem uma vida totalmente cansativa. Aí quando ela para, solta um vídeo de piadinha. Então aquilo ali é como se liberasse realmente aquele hormônio da alegria no nosso cérebro, que é quando a gente come o chocolate, né? E aí a gente acaba se satisfazendo com aquele videozinho de piadinha. E o que nós deveríamos realmente de estudar, a gente não estuda. Teve uma observação que o professor Carlos Bezerra fez, que ele fica muito triste de ver as pessoas, como elas estão desperdiçando a inteligência delas. Como que nós estamos utilizando a nossa inteligência dada por Deus? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu já nasci assim, eu sou burro. Não, você não nasceu assim.
Deus, ele é perfeito na criação. Tá certo que a ciência infusa, a inteligência infusa mesmo, para entender determinadas coisas, Deus, ele dá a graça realmente apenas para os seus escolhidos. No caso, os primeiros, os nossos pais. Adão nasceu com a ciência infusa. E aí, alguns é que veio tendo essa ciência infusa dentro dos profetas, né, como o profeta Elias, Jeremias, de ter essa capacidade de entender o que está acontecendo e interpretar. E aprender as coisas também com maior facilidade. E agora dos nossos tempos, Santo Tomás de Aquino, eu já falei aqui do professor dele que não era inteligente, literalmente ele tinha dificuldade de aprender, mas recebeu a graça da ciência. Mas Deus, ele nos faz perfeito. Ele nos dá a oportunidade da gente procurar o aprendizado. E se a gente não corre atrás, a gente fica para trás. Se a gente não correr atrás, a gente vai nos perder. E aí, por isso que eu criei o Clube do Livro São Paulo Apóstolo, justamente para que você que faz parte aqui do Clube do Livro, eu sei que muitos aqui tem um tempinho que está fazendo alguma coisa que não precise usar o cérebro, basta ouvir. E aí você pode estar ouvindo o áudio desses livros que eu estou lendo. A gente não, hoje eu tenho o meu pensamento de que nós não vamos nos tornar uns exímios intelectuais. Eu mesmo estou longe disso. Longe, muito longe, mesmo porque eu já estou numa idade em que eu também, como eu falei com vocês e como todos nós, fomos cozinhados a banho-maria. Então eu estou tentando retomar para ver se eu consigo realmente aprender mais alguma coisa que seja certo. E aí eu estou lendo. Você que está aqui no canal do Clube do Livro, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Por quê? Às vezes, para o homem que está lavando um carro, coloca lá o áudio e vai ouvindo o audiolivro. E assim como eu, aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, tem vários audiolivros que dá para a gente poder estar ouvindo enquanto estamos fazendo alguma coisa. Nós precisamos nos desapegar, arrancar essas amarras de redes sociais que nos tomam tempo. Porque, como diz o professor Carlos Bezerra, é muito triste a gente estar desperdiçando o nosso cérebro. E ontem realmente eu fiquei pensando justamente nisso, porque a gente fica com aquele hábito de pegar o celular e ficar passando, né? A gente vai para a rede social e fica passando. E fica vendo a vida dos outros, observando a vida alheia, e nada de construtivo. E acaba que, além de você observar a vida alheia, você expõe a sua vida também. Então, nós precisamos realmente voltar às lições do passado. Por que a gente realmente não valoriza os mandamentos do decálogo de nosso Senhor, que deixou para a gente através de Moisés? Por que a gente não consegue realmente buscar a conhecer a verdadeira doutrina da Igreja Católica? A verdadeira doutrina da Igreja Católica não é essa que está aí, que eles já desconstruíram totalmente, né? Ela foi realmente transmutada. Como eu já falei aqui, é exemplo de pessoas que ainda têm essa mentalidade de que a igreja tem que seguir o seu tempo. Então, nós vamos iniciar aqui e eu vou ler o início da carta aos católicos perplexos, escrito por Monsenhor Marcel Lefebvre. Tá? Então, vamos lá. A ordem social cristã se situa no oposto das teorias marxistas, que jamais causaram
em todas as partes do mundo onde foram postas em prática, senão a miséria, o esmagamento dos mais fracos, o desprezo do homem e a morte. Esta ordem cristã se distingue, com toda a certeza também, dos regimes liberais fundados na separação da Igreja e do Estado, e cuja impotência em superar as crises se afirma cada vez mais. Como poderiam, após estarem voluntariamente privados daquele que é a luz dos homens, como poderiam reunir as energias dos cidadãos, uma vez que não tem mais outro ideal a propor-lhes, senão o bem-estar e conforto? Eles puderam entreter a ilusão durante certo tempo, porque os povos conservavam hábitos de pensamento cristãos e seus dirigentes mantinham mais ou menos consciente alguns valores. Na época das reconsiderações, as referências implícitas à vontade de Deus desaparecem. Os sistemas liberais abandonados a si mesmo, não sendo mais acionados por alguma ideia superior, extenuam-se, tornando-se uma presa fácil para as ideologias subversivas. Há 20 anos, o liberalismo conquistou também a Igreja, e é por isso que os católicos estão perplexos. Nova missa, nova teologia dos sacramentos, novo catecismo, novo direito canônico. É uma nova religião que se instala? Dom Lefebvre responde a essa pergunta com uma lógica impecável, apoiando-se no ensinamento constante da Igreja, que não pertence ao passado e que não é perecível, pois não há aqui nem passado, nem presente, nem futuro. A verdade é de todos os tempos, ela é eterna. Número 1. Que os católicos deste final do século XX estejam perplexos, quem o negará? Que o fenômeno seja relativamente recente, correspondendo aos 20 últimos anos de história da Igreja, basta observar o que sucede para estar persuadido disto. Há pouco tempo, o caminho estava inteiramente traçado. Ou se seguia ou não. Tinha-se a fé, ou então se tinha perdido, ou ainda jamais se tivera. Mas quem a possuía, quem havia entrado na Santa Igreja pelo batismo, renovado suas promessas pela idade de 11 anos, recebido o Espírito Santo no dia de sua confirmação, este sabia o que devia crer e o que devia fazer. Hoje, muitos não mais o sabem. Ouvem-se nas igrejas tantos ditos estarrecedores, leem-se tantas declarações contrárias ao que tinha sido sempre ensinado, que a dúvida se insinuou nos espíritos. No dia 30 de junho de 1968, encerrando o ano da Sé, São Paulo VI fazia, diante de todos os bispos presentes em Roma e de centenas de milhares de fiéis, uma profissão de fé católica. Em seu preâmbulo, ele prevenia cada um deles contra os danos causados à doutrina, pois dizia: seria engendrar, como infelizmente se fez hoje, a perturbação e a perplexidade de muitas almas fiéis. A mesma palavra se encontra numa locução de São Paulo II, a 6 de fevereiro de 1981. Os cristãos de hoje, em grande parte, se sentem perdidos, confusos, perplexos e mesmo decepcionados. O Santo Padre resumia as causas desse fato da seguinte maneira: de todos os lados espalharam-se ideias que contradizem a verdade que foi revelada e sempre ensinada. Verdadeiras heresias foram divulgadas nos domínios do dogma e da moral, suscitando dúvidas, confusão, rebelião. A própria liturgia foi violada. Mergulhados num relativismo intelectual e moral,
Os cristãos são tentados por um iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico, sem dogma definido e sem moralidade objetiva. Esta perplexidade se manifesta a todo instante nas conversas dos escritos, nos jornais, nas emissões radiofônicas ou televisionadas, nos comportamentos dos católicos, traduzindo-se esse último numa diminuição considerável da prática como o testemunham as estatísticas, uma desafeição relativamente à missa e os sacramentos, um relaxamento geral dos costumes. Foi-se levado a perguntar, por conseguinte, o que provocou um tal estado de coisas? E todo o efeito corresponde uma causa. É a fé dos homens que diminuiu, por um eclipse da generosidade da alma, um apetite de gozo, uma atração pelos prazeres da vida e pelas múltiplas distrações que oferece o mundo moderno. Não são estas as verdadeiras razões. Elas sempre existiram, de um modo ou de outro. A queda rápida na prática religiosa provém antes do espírito novo que se introduziu na igreja e que lançou a suspeita sobre um passado inteiro da vida eclesiástica, de ensino e de princípios de vida. Tudo isso se fundava sobre a fé imutável da igreja, transmitida pelos catecismos, que eram reconhecidos por todos os episcopados. A fé se estabelecia sobre certezas. Abalando-as, semeou-se a perplexidade. Tomemos um exemplo. A igreja ensinava, e o conjunto dos fiéis acreditava, que a religião católica era a única verdadeira. Com efeito, ela foi fundada pelo próprio Deus, enquanto que as outras religiões são obra dos homens. Em consequência disso, os cristãos devem evitar toda relação com as falsas religiões e, de outra parte, fazer tudo para trazer os seus adeptos à religião de Cristo. Isto é ainda verdadeiro? Com toda a segurança. A verdade não pode mudar, senão jamais teria sido verdade. Nenhum dado novo, nenhuma descoberta teológica ou científica, se é que podem existir descobertas teológicas, jamais ficará com que a religião católica não seja mais um único caminho de salvação. Mas eis que o próprio Papa assiste às cerimônias religiosas dessas falsas religiões, reza e prega nos templos de seitas heréticas. A televisão espalha no mundo inteiro as imagens desses contatos estarrecedores. Os fiéis não compreendem mais. Lutero, e eu tornarei a isso nas páginas que seguem, separou da igreja povos inteiros, transtornou a Europa espiritual e politicamente, arruinando a hierarquia católica, o sacerdócio católico, inventando uma falsa doutrina da salvação, uma falsa doutrina dos sacramentos. Sua revolta contra a igreja será um modelo seguido por todos os futuros revolucionários, que lançarão a desordem da Europa e no mundo. É possível, 500 anos mais tarde, fazer dele, como alguns quereriam, um profeta ou um doutor da igreja, quando não um santo. Ora, se eu leio a Documentación Catholique ou as revistas diocesanas, encontro escrito aí, pela pena da Comissão Mista Católica Luterana, oficialmente reconhecida pelo Vaticano I. Entre as ideias do Concílio do Vaticano II, onde se pode ver o acolhimento dos postulados de Lutero, se acham, por exemplo, a descrição da Igreja como povo de Deus, ideia mestra do novo direito canônico, ideia democrática e não mais hierárquica. O acento colocado sobre o sacerdócio de todos os batizados, o compromisso em favor do direito das pessoas à liberdade em matéria de religião. Outras exigências que Lutero tinha formulado em seu tempo podem ser consideradas como sendo satisfeitas na teologia e na prática da igreja de hoje.
o emprego da língua vulgar na liturgia, a possibilidade da comunhão sobre as duas espécies e a renovação da teologia e da celebração da Eucaristia. Que confissão considerável! Satisfazer as exigências de Lutero, que se mostrou o inimigo resoluto e brutal da missa e do Papa. Dar acolhimento aos postulados do blasfemador que dizia: eu afirmo que todos os lupanares, os homicídios, os roubos, os adultérios são menos maus que esta abominável missa. Desta reabilitação tão aberrante, não se pode tirar senão uma conclusão. Ou se deve condenar o Concílio do Vaticano II, que a autorizou, ou se deve condenar o Concílio de Trento e todos os papas que desde o século XVI declararam o protestantismo herético e cismático. Compreende-se que, diante de uma tal reviravolta, os católicos estejam perplexos. Mas eles têm tantos motivos de o estar. No discurso dos anos, presenciaram a transformação no fundo e na forma das práticas religiosas que os adultos tinham conhecido na primeira parte de sua vida. Nas igrejas, os altares foram destruídos ou mudados de destino em proveito de uma mesa, frequentemente móvel ou encaixada. O tabernáculo não ocupa mais o lugar de honra. Na maior parte das vezes foi dissimulado sobre um sustentáculo e posto ao lado, onde ele ficou no centro o sacerdote ao rezar a missa lhe volta as costas. Celebrante e fiéis face a face, dialogando em conjunto. Qualquer um pode tocar os vasos sagrados, frequentemente substituídos por cestos, pratos, tigelas de louça. Leigos, inclusive mulheres, distribuem a comunhão que se recebe na mão. O corpo de Cristo é tratado como uma falta de reverência, que insinua a dúvida sobre a realidade da transubstanciação. Os sacramentos são administrados de um modo que varia conforme os lugares. Tomarei como exemplos a idade do batismo e da confirmação e da bênção nupcial, acompanhada de cantos e de leituras que nada têm a ver com a liturgia, tomadas de empréstimo a outras religiões ou de uma literatura decididamente profana, quando não exprimem simplesmente ideias políticas. O latim, língua universal da Igreja, e o gregoriano desapareceram de um modo quase geral. A totalidade dos cânticos foi substituída por cantigas modernas, nas quais não é raro encontrar os mesmos ritmos que os dos lugares de prazer. Os católicos ficaram surpresos também pelo brusco desaparecimento do hábito eclesiástico, como se os sacerdotes e as religiosas tivessem vergonha de aparecer com tais. Os pais que enviaram seus filhos ao catecismo verificam que não mais lhes ensinam as verdades de fé, mesmo as mais elementares. A Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, a redenção, o pecado original, a Imaculada Conceição. Daí se origina um sentimento de profunda confusão. Tudo isso não é mais verdade, está caduco, ultrapassado. As próprias virtudes cristãs não são mais mencionadas. Em que manual de catequese, por exemplo, se fala da humildade, da castidade, da mortificação? A fé se tornou um conceito flutuante, a caridade uma espécie de solidariedade universal e a esperança é, sobretudo, a esperança no mundo melhor. Tais novidades não são aquelas que, na ordem humana, aparecem com o tempo, às quais nos habituamos, a que assimilamos depois de um primeiro período de surpresa e de hesitação. No decorrer da vida de um homem, muitas maneiras de comportamento se transformam. Se eu fosse ainda missionário na África, dirigir-me-ia para lá de avião e não mais de navio, quando não fosse senão pela dificuldade de encontrar uma companhia marítima que fizesse ainda o trajeto. Neste sentido, pode-se dizer que é preciso viver com o seu tempo e é demais se está obrigado a isso.
Mas os católicos aos quais se quis impor novidades na ordem espiritual e sobrenatural, em virtude do mesmo princípio, compreenderam bem que isso não era possível. Não se muda o santo sacrifício da missa, os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Não se muda a verdade revelada uma vez por todas. Não se substitui um dogma por outro. As páginas que vão a seguir quereriam responder às questões que vós vos pondes, vós que conhecestes uma outra face da Igreja. Elas quereriam também esclarecer os jovens nascidos depois do concílio e aos quais a comunidade católica não oferece o que eles têm direito de esperar dela. Desejaria, enfim, dirigir-me aos indiferentes ou aos agnósticos que a graça de Deus tocará num dia ou noutro, mas que correm o risco de encontrar, então, igrejas sem sacerdotes e uma doutrina que não corresponde às aspirações de sua alma. E, ademais, é com toda a evidência uma questão que interessa a todo mundo, se julga pelo interesse que nisso demonstra a imprensa de informação geral, em particular em nosso país. Os jornalistas também dão mostras de perplexidade. Alguns títulos ao acaso. O cristianismo vai morrer? Haverá ainda sacerdotes no ano 2000? A essas perguntas eu quero responder, não trazendo de minha parte teorias novas, mas me referindo à tradição ininterrupta e, entretanto, tão abandonada nesses anos que muitos leitores ela aparecerá com qualquer coisa de novo. Continuemos em oração pela Igreja e continuaremos na busca pela verdade. Eu convido você realmente a continuar os estudos. Vejo vocês no próximo encontro para a gente ler o item número 2 de Carta aos Católicos Perplexos, escrito por Dom Marcel Lefebvre. Fique com Deus, tenha um bom dia, uma ótima semana. Continuemos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.